Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar de campeonato brasileiro. E hoje a gente tem a nossa live, o nosso podcast. Conto com vocês às 19 horas, podcast reunindo Michael Martins, Artemis Batalha, a Juju Calabria, e eu estarei lá também para falar muito de Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Amanhã, por exemplo, tem rodada de Brasileirão, Botafogo e Mirassol. A gente vai falar tudo sobre esse jogo, o fenômeno amarelo Mirassol. E aí, será que o Botafogo vai ter vida difícil? É o que se prevê, né? A gente vai falar muito sobre isso, mas nesse vídeo eu quero falar do Cruzeiro, cara. Porque o Cruzeiro, ele tem despertado sensações distintas nos comentaristas, jornalistas, torcedores. Quando o Cruzeiro estava lá em cima, muita gente achou, o Cruzeiro esse ano pode pintar um campeão diferente, tal. Aí o Cruzeiro perdeu. Tinha vencido o Flamengo, tinha vencido o Palmeiras, e aí embalou uma sequência ruim no Mineirão, ficou jogos sem vencer. E agora o Cruzeiro conquista uma vitória. E eu confesso a vocês, em alguns momentos eu já tinha tirado até o Cruzeiro da briga, muito pelos jogos a mais que o Cruzeiro tem. O Cruzeiro tem 2 jogos a mais que o Palmeiras e 1 jogo a mais do que o Flamengo. Só que com essa vitória, eu não posso nem dizer improvável, porque existem 2 fatores. Esse Cruzeiro que insiste em ser o chato, né? É a colher do relacionamento ali, briga de marido e mulher não se mete a colher. O Cruzeiro é a colher do Palmeiras e Flamengo. Porque é muito óbvio a gente dizer aqui que Flamengo e Palmeiras vão brigar até o final. O Cruzeiro é o patinho feio. Só que essa vitória sobre o Bahia na Fonte Nova, de virada, da maneira como foi, tomando um gol já no segundo tempo, empatando o jogo com o Matheus Pereira e o Gabigol fazendo o gol da vitória, muito improvável isso. Né? E 3 golaços, 3 belos gols. Aliás, um segundo tempo bom de se ver, né? Eu fico com a impressão de que o Cruzeiro, até onde conseguir, ele vai buscar ser uma pedra no sapato de Palmeiras e de Flamengo. O Palmeiras que quer assumir a liderança, às vezes vai para a vice-liderança e o Cruzeiro não permite que o Palmeiras relaxe. E tem Cruzeiro e Palmeiras, hein? Tem Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão. Vai ter Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão. Vai ter também Cruzeiro e Flamengo, mas é no Maracanã. Aí já é uma missão mais árdua do Cruzeiro. Mas essa vitória sobre o Bahia, ela é muito significativa. Primeiro porque o Bahia ele não havia perdido nenhuma partida pelo Campeonato Brasileiro na Fonte Nova. Foi a primeira vez que o Bahia perdeu no Brasileirão jogando dentro de casa. Isso quer dizer alguma coisa. Que o Bahia é um excelente mandante, que o Bahia é um time muito chato de ser vencido, onde quer que esteja. E o Cruzeiro mostra que é uma equipe que tem vencido os primeiros colocados do Brasileirão. O Cruzeiro venceu o Palmeiras, venceu o Flamengo, venceu o Bahia, venceu o Botafogo, não venceu o Mirassol. O jogo foi no interior paulista, mas esteve próximo da vitória, fez 1-0, tomou um empate. Então o rendimento do Cruzeiro contra esses primeiros colocados, ele é muito bom. Contra os 6 primeiros colocados, o Cruzeiro não perdeu para nenhum deles. Para nenhum deles. Então a gente vem observando o Cruzeiro como esse mineirinho, insistente ali, quando muitos já dão o Cruzeiro fora da briga, o Cruzeiro vai lá, arruma uma vitória como essa, improvável, difícil. E do outro lado tem o Bahia. Um Bahia que faz a alegria de Botafogo e Mirassol, por quê? Porque vai ter agora quarta-feira, Botafogo e Mirassol. O Mirassol é o 4º colocado. Ele já roubou a posição do Bahia. O Bahia perde uma posição, o Bahia sai do G4 com essa derrota para o Cruzeiro. E o Bahia pode ver o Botafogo ultrapassando. Porque se o Botafogo vencer o Mirassol, é o Botafogo quem assume a 4ª colocação. Então o Bahia agora também se vê em uma situação em que, recentemente, os fracassos têm assumido um relevo maior do que os sucessos. O Bahia que já tinha esquecido eliminação de Libertadores, de Sul-Americana, aí veio a eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense. E o Bahia já tinha mostrado dificuldades contra o Fluminense, naquele 3-3, perdeu para o Fluminense no Maracanã, eliminado. Agora no jogo, para mostrar força no Campeonato Brasileiro, já começa perdendo dentro de casa num confronto de 6 pontos. Para o Bahia é um confronto de 6 pontos.
E no ano passado aconteceu a mesma coisa com o tricolor da Boa Terra. No momento decisivo, o Bahia começou a tropeçar, tropeçava em casa, perdia todos os jogos fora, começou a perder jogos considerados de 6 pontos, foi caindo, até chegar no momento em que a pré-Libertadores estava ameaçada. O Bahia estava quase certo na Libertadores. Chegou o momento do campeonato que até a pré-Libertadores ficou ameaçada para a equipe baiana. E aí conseguiu a 7ª colocação no Campeonato Brasileiro. Fosse um G6 sem benefícios, o Bahia ficaria fora. Né? Esse ano, talvez haja aquele benefício de abrir G7, abrir G8. Ano passado deu G8. Né? Ano passado foi G8. Tivemos o Botafogo campeão da Libertadores, campeão brasileiro, abrindo uma vaga. O Flamengo campeão da Copa do Brasil, abrindo uma vaga. Então esse ano pode ter G8 novamente. Mas o Bahia, apesar de ter um time forte, com jogadores muito conscientes taticamente, eu vejo aquele momento da temporada que o torcedor do Bahia tem pavor, que é o momento da queda de rendimento. Para sorte do Bahia, o São Paulo tem 2 jogos a mais, ele está ali na 7ª colocação, mas ele tem 2 jogos a mais. E o Botafogo também vem em queda de rendimento. Então esse Botafogo que vai jogar contra o Mirassol, ele também vem em queda de rendimento. Agora, para azar do Bahia, o Mirassol não está em queda de rendimento. Pelo contrário, vem mostrando ser uma equipe muito bem organizada e, como eu falei para vocês, Mirassol hoje vai ser tema do nosso podcast. Nunca se falou tanto do Mirassol como a gente vai falar hoje, para entender as razões, os motivos. Porque se você faz uma análise crua, uma análise superficial, pega um por um dos jogadores do Mirassol. Você fala assim, isso aqui não dá mais certo em lugar nenhum, isso aqui foi demitido de todos os times por onde passou, esse aqui já está velho, esse aqui é a eterna promessa, esse aqui eu nunca ouvi falar. Bom, vai fazer, pronto, vai ficar em 20º lugar. Uma análise superficial e vai ficar em 20º lugar. Mas aí existem detalhes que passam batido a esses olhares menos complexos, olhares menos profundos. E é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai dissecar o adversário do Botafogo amanhã no estádio Newton Santos. Então não perca a nossa live, nosso podcast. Daqui a pouquinho eu, Michael Martins, Artemis Batalha e Juju Calabria estaremos falando muito de futebol. Vamos falar de Sul-Americana, hoje tem Sul-Americana. Vamos falar de Libertadores e de rodada do Brasileirão. Beijo grande e até daqui a pouquinho no nosso podcast às 19 horas. Valeu!